E a Coab de Ribeirão Preto soma uma dívida milionária que pode sobrar para a prefeitura pagar, já que ela é a acionista majoritária. Segundo especialistas, a companhia dá prejuízos para a administração pública, assim como a Coderp, no sentido de ineficiência nos serviços prestados. Números revelam que de 2014 a 2017, a Coab de Ribeirão somou uma dívida de 77 milhões de reais. Nos 2 últimos anos, o prejuízo foi muito maior. Só em 2016, mais de 49 milhões de reais. Em 2017, quase 26 milhões. As informações foram divulgadas pela plataforma RevelaGov, que é uma ferramenta que captura dados públicos e disponibiliza na internet. Se ela continuar dando prejuízo e se tornar insustentável, quem vai bancar essa conta vai ser a própria Prefeitura de Ribeirão. A gente vai ter que ter a liquidação da companhia e se os bens que ela possui não forem suficientes para arcar com a dívida, quem vai arcar com isso somos todos nós cidadãos. A conta não fecha e, segundo o economista José Rita Moreira, apesar da Companhia Habitacional de Ribeirão Preto ter um papel social importante, não dá mais para continuar no prejuízo. Realmente terrível que só as despesas operacionais já consomem mais do que tudo que se arrecada na Coab. Ao longo do tempo, eu acho que os outros programas sociais que foram surgindo, como Minha Casa Minha Vida, acabaram, de certa forma, suplantando esse papel da Coab. Eu acho que a se manter como está, ela fica insustentável. Se a iniciativa privada assumisse esse tipo de coisa, os valores que a conduzem são outros. É mais voltado a resultado, a velocidade, a eficácia. Então, isso poderia ser uma das soluções. Segundo os especialistas, outro fato a ser questionado é a capacidade de investimento que a Coab perdeu. Há muito tempo, a companhia não constrói casas populares em Ribeirão. O último empreendimento foi o conjunto habitacional Liliana Tenuto Rossi, na zona oeste da cidade, e foi realizado em parceria com uma empresa. Olha, na verdade a Coab perdeu o sentido. Hoje o que ela tem feito são alguns editais de chamamento para que as construtoras se cadastrem no Minha Casa Minha Vida e outros programas habitacionais, por exemplo. Mas não tem mais sentido você ter uma companhia, ter uma estrutura cara que só de gasto de pessoal aí chega em torno de quase 11 milhões de reais por ano de despesa. Para ter tão pouco retorno para a sociedade. Se for para fazer parceria com a iniciativa privada, a própria Secretaria de Planejamento pode fazer isso de uma maneira sem gerar tanto ônus para o município. Então, isso lá atrás, enquanto não se preocupavam muito com isso foi crescendo uma bola de neve e aí foi inchando, foi crescendo, foi trazendo mais pessoas. Alguns trabalham efetivamente, outros nem tanto. Mas a situação atual é que, como herança de tudo isso que aconteceu no passado, hoje nós temos uma coisa grande, talvez ineficiente, que precisa ser melhorado urgente, porque é impossível conviver com planejamentos de prejuízo constante. A consequência de tudo isso é que já mexe com os cofres públicos, porque a Prefeitura paga uma dívida da Coab com a Caixa Econômica Federal desde 2007. E é uma conta milionária, mais de R$1 milhão por mês até 2026. E na mesma linha de prejuízo para a administração pública está a Coderp, que, segundo especialistas, a companhia precisa se reinventar para ser mantida. Caso contrário, não tem mais razão de existir. Se ela continuar sendo utilizada como foi nos últimos anos, ela não tem razão de existir. O recurso que é aplicado na Coderp, ele não está revertendo em uma prestação de serviço público de qualidade ao próprio município. A Coderp não pode ser uma caixa preta, onde o município transfere o dinheiro para a administração indireta, onde a fiscalização por Ministério Público e Tribunal de Contas, que já vem acontecendo de forma efetiva na Coderp, é um pouco mais leve, para fazer contratos com finalidade duvidosa que não beneficie de toda a população de Ribeirão Preto. Nós já mostramos em outra reportagem que o papel da Coderp não está sendo cumprido como deveria. Um exemplo é o investimento que a Secretaria da Educação faz à companhia para desenvolver sistemas informatizados para o ensino. Muito dinheiro para pouco resultado. Em 2016, por exemplo, foram mais de 27 milhões de reais. Apesar do valor ter caído nos últimos anos, ainda é um valor extremamente alto, perto de outras cidades, e é um gasto extremamente ineficiente.
você não tem um retorno para o município, para a população, para os alunos de forma geral, desse custo aplicado. Uma das possibilidades é a extinção da CODERP. Você adequa os funcionários que lá estão, que entraram por concurso em outros locais da administração pública, mas o que é estrutura fixa dela é absorvida e, com isso, você tem uma redução de custos. Então, é uma possibilidade que o Poder Público ribeirão-pretano precisa adequar. E isso a gente tem visto em outros órgãos da administração indireta. A CODERP com problemas de fiscalização do Ministério Público e Tribunal de Contas. A COAB com dívidas milionárias, acordo por mais de uma década e agora com um novo rombo também bilionário. O DAERP tendo que fazer licitações com serviços que uma dessas companhias faz. Ribeirão Preto precisa entender que tudo isso é da população de Ribeirão Preto e gerir todos esses órgãos de forma eficiente, conseguindo economizar dinheiro e prestar serviço com melhor qualidade. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Sobre a Coab, a Prefeitura disse que a dívida está relacionada diretamente à implantação de empreendimentos habitacionais realizados na década de 80. O Executivo diz ter reduzido mais de 40 milhões a dívida herdada e que já existe um processo de redução da estrutura da companhia. Com relação à CODERP, diz ter realizado alterações para salvá-la dos desvios da gestão anterior. Segundo a administração, o custo do serviço da empresa pública segue as regras de mercado e são auditadas pelo Tribunal de Contas. Rafael Aguiar está de volta ao vivo e tem mais informações sobre esse assunto. Rafael? Pois é, André, mais uma vez, as companhias de Ribeirão Preto envolvidas em polêmicas. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Lucas Madureira, que é cofundador do Revela Gov. Lucas, explica para a gente, com dados coletados por vocês, que provam o prejuízo da Coab e a ineficiência da CODERP, qual conclusão podemos chegar? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, André. Primeiro ponto é que o cenário das duas companhias é complexo. A gente não vai ter soluções simples para elas. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração só é se a população ela está disposta a bancar por essa ineficiência, pelos prejuízos que já está dado dessas companhias. No passado, elas já cumpriram seu papel social, que é o caso da Coab, e também de desenvolvimento econômico, que é o caso da CODERP, só que hoje esses papéis eles não são mais cumpridos. É incoerente a Prefeitura de Ribeirão Preto falar em aumento de impostos e taxas ao mesmo tempo, que mantém companhias que geram prejuízo? Rafael, uma pergunta que eu faço é, você acha coerente alguém exigir de outra pessoa sem dar o exemplo? Você só pode pedir alguma coisa para outra pessoa quando você dá exemplo. A mesma coisa quando a gente pega o cidadão na sua casa, ele não pede para sua esposa fazer hora extra no trabalho para fechar as contas de casa, indo todo dia às 4 horas da tarde no bar com os amigos. Então, primeiro o que você precisa é dar o exemplo. Nós falamos muito em combater a corrupção, mas o desperdício de dinheiro com máquina pública também é inimigo público? Na verdade, ele é um inimigo tão público como a corrupção. Só que, quando a gente pega a corrupção, a gente ainda tem órgãos de fiscalização e controles que eles estão como a última barreira para punir ou para pegar esses incidentes de desperdício. Quando a gente fala só do desperdício pela ineficiência pública, o último salvaguarda é a população. Então, é a população que precisa ter mais acesso a dados e mais acesso à informação para conseguir participar desse debate e impedir a ineficiência dos órgãos públicos. Lucas, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. André. Até já, Rafael.